Olá, pessoal. Como havia dito, então, hoje nós temos um programa diferente no Direito e Cidadania. Nós vamos tratar do filme Kramer versus Kramer, dizendo ele no mundo do direito, juntamente aqui com os alunos do 7º período do curso de Direito, que no final eles farão também uma participação. Nós vamos iniciar com a Karina, que manja tudo de cinema. Kramer vs. Kramer é um filme de 1979 que narra a história da família formada pela Joanna e o Ted Kramer e seu filho Billy, de 7 anos. Eles claramente vivem um casamento falido. E um dia a Joanna surta e resolve ir embora, abandonando o marido e o filho. E o Ted é um publicitário muito bem-sucedido e workaholic. E ele sofre muitas dificuldades, passa por muitas dificuldades para cuidar do menino, porque essa tarefa era exclusivamente da mulher, que abdicou da vida profissional e tudo mais, para cuidar do marido e do filho. E ele acaba se adaptando, enfim, até perde o emprego para cuidar da criança. E depois de 15 meses, a Joanna resolve reaparecer pedindo a guarda do menino. E eles entram num litígio muito acirrado, e no tribunal ela acaba ganhando a guarda do menino. O filme nos faz simpatizar mais com o Ted. Porém, lá no tribunal, ele é mostrado como um pai descuidado e ela como uma mãe sofredora que abdicou de tudo pela família. Só que no dia que ela vai buscar a criança, ela vê que o menino se adaptou com o pai, e que ele virou um super paizão e que o melhor para a criança é ficar com o pai. E ela acaba desistindo da guarda. E o final dá a entender que pode haver uma reconciliação. Então, hoje a gente pode discutir a respeito de divórcio, de guarda, como que é a guarda aqui no Brasil, e quais os efeitos de um relacionamento falido sobre uma criança. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir aí em direito de família, né? Lucas, você trabalha ou trabalhou com direito de família? Primeiramente, boa noite a todos, alunos do 7º período. Eu trabalhei já com direito de família quando comecei na Defensoria Pública, estou na área de família, e hoje atuo na área de infância e juventude. Esse filme me tocou muito porque ele é um filme de 1979 que conseguiu demonstrar na prática a aplicação de um princípio que hoje é o principal princípio jurídico norteador do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. No final das contas, já antecipando, talvez para o desfecho, né, o casal conseguiu chegar num consenso e aplicar esse princípio de melhor interesse da criança, apesar de que muitos outros institutos jurídicos foram atravessados, foram tocados no desenrolar da trama. Amália, fala, Amália, o que você viu como estudante de direito nesse filme? A parte que eu achei que foi mais absurdo, de uma certa forma, foi na hora que eles estavam no tribunal. Ao invés deles focarem no que seria melhor para a criança ou no bem-estar da criança, os próprios advogados preferiram colocar uma rincha entre os dois, colocando pontos que sabia que um ficaria irritado, o outro também ficaria irritado. Tanto que, quando eles foram para o tribunal, eles estavam brigando, mas conseguiam manter um bom relacionamento pela criança. Mas, a partir do momento que entraram lá e os advogados começaram a pegar pontos pessoais e jogar lá abertamente problemas do casal, eles brigaram. Pode ver que tanto um já não falava mais com o outro. E isso afeta, de uma forma muito drástica, a criança. O pior para a criança no divórcio é isso, é a briga que cria entre os pais, que a criança sente. Dentro de um divórcio, a pessoa mais afetada é a criança, porque ela vê a briga entre os pais, ela vê aquilo se estender por anos, até mesmo em um processo judicial, vê brigarem pela guarda dele, e ele não pode fazer nada, porque as únicas pessoas para quem a criança pode recorrer são os pais, e são eles que estão trazendo o problema. Entendi.
Professor Oswaldo, de uma forma geral, não especificamente processo civil, que nós sabemos que a sua área é penal e processo penal, o direito americano e o direito brasileiro guarda semelhança? Não, o direito americano ele tem como base a common law e nós adotamos o civil law. A faculdade de direito nos Estados Unidos são 7, 8 anos estudando precedentes, enquanto nós aqui ficamos 5 anos estudando a lei imposta, a lei posta, né, o direito positivo. Todo mundo quase vem para a sala de aula ou com um código digital ou com um vadimeco embaixo do braço. Então nós ficamos mais centrados na legislação impressa, feita pelo Poder Executivo. Mas fazendo uma palhinha para a matéria mais importante, que é direito penal e processo penal, as outras não são tão importantes. Antes do direito penal tem a criminologia, né? E a gente, quando estuda criminologia, embora para esta sala não tenha dado penal, mas só processo penal, a criminologia estuda os fatores endógenos e exógenos que levam a pessoa para a criminalidade. E um dos fatores que leva o adolescente para o envolvimento com o crime, com as drogas, é a falta de estrutura familiar. Isso daí é um pecado, porque a família ela se destrói, o pai e a mãe, mas o principal afetado, o principal lesado, acaba sendo o filho. E o filho acaba tendo um refúgio nas drogas e, normalmente, alguns deles acabam se envolvendo também com a criminalidade. Karina, e a sua vida amorosa? A sua não, a do filme que nós temos aqui, a vida amorosa das partes. Da Joana, eles tendem a dizer, o advogado do ex-marido, do Ted, insinua que ela é promíscua, que ela já tinha arrumado outro namorado. Enfim, quer fazer uma imagem bem ruim dela no tribunal, como se isso afetasse a capacidade, a competência dela como mãe. Ali vira realmente, como a Amália falou, uma briga pessoal, não pensando no melhor da criança. E o menininho sofre um acidente, como qualquer criança sofre, cai do balanço no parquinho e faz um corte no rosto, toma uns pontos. E eles falam que ele não olhou, ele não cuidou da criança. E a gente tem que lembrar que o juiz não está assistindo o filme, não está vendo todo o sacrifício que o pai fez, perdeu o emprego, inclusive, porque o chefe dele não admitia que ele trabalhasse menos horas para cuidar do menino. E a gente tem que lembrar que o juiz só está vendo o que está apresentado ali no tribunal, né? Ele não está vendo o filme, que o filme simpatiza mais com o pai, realmente, né? Então, eu não sei se, hoje em dia, como que funciona isso para uma disputa de guarda. A guarda é compartilhada, hoje em dia, aqui no Brasil, Lucas? Então, a guarda, em regra, é compartilhada, né? Mas ela pode ser também definida unilateral, como no filme. O que deu a perceber da análise da obra é que, em 1979, não se pensava nessa guarda compartilhada. Apesar do Ted ter tido uma maturidade impressionante com essa nova vivência com o filho dele, no momento em que a Joana retorna e propõe a reaproximação, ele simplesmente surta, né? Ele coloca em xeque toda a experiência que ele tinha tido. Inclusive tem uma cena muito boa que ele quebra um copo, assim, a interpretação é muito potente. E o casal não consegue caminhar para consensualmente definir essa guarda compartilhada. Algo que eu acho que vale ressaltar, trazendo para a experiência brasileira. Um caso como esse do filme seria certamente iniciado por uma audiência de conciliação, talvez até sem a presença de um juiz, com um mediador, um conciliador, que tentaria levar o casal para essa possibilidade de guarda compartilhada. Porque, na prática, a guarda compartilhada, a convivência com o pai e a mãe é o melhor, né? Do que no filme o juiz decide que fica com a mãe e aí ele teria visita a cada 15 dias, não sei quantas horas durante as férias, o que seria restringiria muito a convivência dos dois, né? Exatamente. Acho que levaria o garoto para um trauma talvez maior do que ele
estivesse vivendo. Me chamou a atenção uma outra cena em que no quarto do Billy existia um mural com fotografias da mãe, cartões postais. Então dá para perceber que não houve um rompimento de vínculo entre os dois afetivo, né? Então talvez quando ela retorna não seria necessário essa disputa de tudo ou nada. E uma coisa muito legal do roteiro é que o pai continua falando, a mamãe já volta, ela te ama. Ele não fala, sua mãe nos abandonou, nada disso, né? Ele quer manter a imagem da mãe. E ela fica lá escondidinha, vendo ele no parquinho. Mas ela se arrependeu porque ela deu uma surtada. Ela disse que queria se encontrar e ela arruma um emprego, volta trabalhando novamente. Eu acho que ela trabalhava numa revista. E eu acho que ali ambos revisaram o estilo de vida, porque ele também passou a ser mais presente, porque o relacionamento estava falido, porque ele não ficava em casa, não convivia com o filho, com a mulher. Então, ali, os dois revisaram o estilo de vida para melhor, né? Para além da questão do filho, da guarda, do relacionamento, tem a questão da mulher sofrendo essa imposição social de obrigatoriamente exercer o papel de mãe, né? Fica claro na primeira cena do filme que ela está completamente abalada com a situação dela, do casal, né? E que está disposta, né, inclusive, a colocar isso de lado para viver um pouco a vida dela e se encontrar, né, primeiro individualmente para depois retornar. O que você tem a dizer disso, Amália? Eu acredito que realmente é uma imposição da sociedade que a mulher seja mãe. Não só seja mãe, mas tome conta de tudo. É uma experiência que a gente vê nas nossas casas. A nossa mãe sempre é que tem que estar à frente, sempre é que tem que estar cuidando de tudo. É visto como uma obrigação da mulher estar cuidando de tudo, e do homem, trabalho e as coisas dele. Como se trabalho fosse uma coisa simples também, né, Amália? O homem trabalha, tem que trabalhar. Mas a criança vale por 2. E no filme ele coloca isso na mesa. Mostra que a mulher não aguenta mais essa imposição de que é a obrigação dela continuar na casa enquanto o marido mal fica lá. E tá tudo bem, que ela continue assim, ele continue do jeito dele. Ela realmente tem esse surto. Eu só não achei bom essa parte dela abandonar a criança. Esse desligamento com o filho por 15 meses. Ela ficou 15 meses, mandou uma carta, e quando ela mandou essa carta, o menino nem quis ouvir. O pai começou a falar, o que a mãe, todo empolgado, lendo para ele, que a mãe dele tinha mandado uma carta, e ele aumentava o volume da TV, porque ele simplesmente não queria ouvir. O menino chegou a se culpar pela ida da mãe. Perguntou para o pai se ela tinha ido porque ele era uma criança revoltada, se ele tinha feito alguma coisa de errado. Então, assim, ela tem total direito de achar que não era obrigação só dela, era uma obrigação de ambos, mas esse abandono da criança pode trazer traumas para o resto da vida. Isso dele ter ficado 15 meses sem a mãe, e era uma coisa que era 24 horas por dia. Ela estava ali por ele o tempo todo, e, de repente, ela some. Ele não tem um sinal de vida dela, fica dependendo do pai o tempo todo, e o pai naquela adaptação de larga um pouco o trabalho, fica com o menino, não sabe cozinhar direito para a criança. Saber que isso é bem comum, né? Você veja, tem 40 anos esse filme e é super atual. Não ainda, tinha nem né? nascido. Muito atual. Pessoal, voltaremos no próximo bloco.